Boa tarde, senhoras e senhores. Muito prazer. Meu nome é Rafael Jaara. Eu sou engenheiro de produção, sou ex-aluno do Colégio São Paulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia e a profissão do engenheiro de produção, né? A nossa palestra, né, a nossa conversa, ela vai contemplar quatro aspectos que envolvem aí a escolha da profissão de engenheiro de produção. A gente vai falar primeiro sobre a graduação, né, as disciplinas que envolvem, o que o engenheiro de produção estuda na graduação. Vamos falar sobre estágio, que é uma etapa importante e obrigatória dos cursos de graduação em engenharia de produção. Vamos falar sobre pós-graduação e também vamos falar sobre o mercado de trabalho, ou seja, o que vocês, enquanto futuros engenheiros, vão precisar ter de habilidades e conhecimentos para conquistar uma boa vaga lá na hora que vocês estiverem cara a cara com o mercado de trabalho. Eu me formei pelo Cefet Rio. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio numa universidade em Portugal, Instituto Politécnico. Daí, fui para Portugal, fiz um semestre da graduação lá, retornei, trabalhei na metalurgia, na área de compras, logística, trabalhei com saúde também, até hoje trabalho, na verdade, com reabilitação. É, Sou também mestre em engenharia de produção pela COP UFRJ. Finalizei o mestrado esse ano, um pouquinho antes da pandemia, e atualmente sou engenheiro, trabalho especificamente com a parte de engenharia de operações e processos, e também sou professor de cursos de graduação em engenharia de produção. Está falando sobre o que é ser engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ele é aquele profissional, ele é um engenheiro um pouquinho diferente dos outros engenheiros, porque ele atua nas atividades fim, ou seja, quanto o pessoal lá da mecânica, da elétrica, da civil projetam, fazem projetos, máquinas, obras, o engenheiro de produção ele vai atuar lá na ponta, ou seja, ele atua na operacionalização dos processos, ou seja, ele atua ali onde as coisas acontecem, na hora que você tem que startar as coisas, colocar as coisas em movimento, na hora que você precisa dar conta de uma produção, fazer com que os seus clientes sejam bem atendidos. Então, é uma engenharia que tem uma vertente puramente aplicada, ela é muito aplicada e ela é um pouco diferente das outras engenharias porque ela lida com gestão. O que é gestão? Gestão nada mais é do que administrar. Então, a engenharia de produção ela tem uma ênfase muito grande nessa parte de gestão. Então, durante a graduação, o aluno ele vai aprender a lidar ali com uma série de questões que as demais engenharias não trabalham. Por exemplo, gestão de pessoas, gestão de processos, a gente aprende qualidade, a gente aprende planejamento e controle da produção, né? A gente aprende uma série de outras disciplinas que não são tão quantitativas como a gente espera de um curso de engenharia, embora na engenharia de produção a gente também tenha um apelo muito forte da área quantitativa, do cálculo, da matemática, principalmente da estatística, a engenharia de produção ela tem um foco também quali, ou seja, ela ao mesmo tempo que ela tem uma ênfase quantitativa, ela também tem uma ênfase qualitativa. E isso nos torna um grande diferencial, né? Quem busca a profissão de engenheiro de produção já deve ter visto em alguns blogs, em alguns sites, em conversas, enfim, com alguns engenheiros, que muitas vezes falam, mas engenharia de produção não é administração com cálculo? Não, não é administração com cálculo. O administrador ele tem um papel, ele tem uma função, ele tem uma carreira. Enquanto o engenheiro de produção, ele tem toda uma bagagem técnica que faz dele um engenheiro certificado pelo CREA, ou seja, registrado devidamente como um profissional com o título de engenheiro de produção, e que é uma etapa que os futuros engenheiros aí que estão me ouvindo nesse momento vão ter que passar lá no final, quando se formarem e forem para o mercado de trabalho. Se eu pudesse definir para vocês o papel, o que faz o engenheiro de produção, eu diria que o engenheiro de produção ele resolve problemas. Então, ele é aquele profissional que é muito útil para as empresas que querem fazer mais com menos, ou seja, querem gastar menos, querem usar menos recursos, querem usar... E o que são recursos nesse caso? Tempo, dinheiro, matéria-prima, estoque. Então, se a empresa ela quer usar menos esses recursos e gerar mais resultados, ela precisa de um engenheiro de produção. E o engenheiro de produção ele é aquele profissional que tem uma bagagem técnica que ele aprende lá na graduação, que ele é extremamente capacitado para fazer esse tipo de coisa. Então a gente lida a resolver problemas dentro das empresas,
E o que são os problemas dentro das empresas? Bom, produzir mais, ter mais produtividade, gastar menos recurso, otimizar o uso da mão de obra, por exemplo, otimizar o uso de uma máquina. E nós temos todo esse domínio do que deve ser feito, de como deve ser feito, para que as coisas saiam da melhor forma, ou seja, para que você maximize seus resultados e, ao mesmo tempo, minimize o consumo de recursos. Por isso que o profissional, o engenheiro de produção, hoje em dia, ele é um profissional muito demandado pelo mercado de trabalho, porque as empresas, principalmente as maiores empresas, elas já perceberam que elas precisam da figura do engenheiro de produção, precisam desse papel que o engenheiro de produção faz, para se manterem no mercado, estarem competitivas, terem lucro, que é o grande objetivo das organizações, das empresas, é ter lucro. Então, é um profissional que, independente do contexto de crise, hoje a gente vive uma crise associada à Covid, a gente vive, a gente vem de uma recessão econômica que já dura alguns anos, né, desde lá da crise de 2015. É um profissional que ainda consegue ali ter um local no mercado de trabalho porque ele é muito valioso. A gente tem costume de achar que a figura do engenheiro de produção ela se restringe aos ambientes industriais, né? Talvez pelo nome produção em si. Então a gente acha que está sempre associado a um processo de transformação, produção de bens, mas não necessariamente, né? A gente hoje em dia tem muitos engenheiros de produção desempenhando papéis como diretores de hospitais, como diretores de clínicas, trabalhando na área de recursos humanos. Então é um profissional muito flexível e que tem um campo de trabalho muito amplo. A gente tem engenheiros de produção que trabalham no desenvolvimento de softwares, por exemplo, softwares específicos para alguns processos. Então, é um profissional que, por ter essa bagagem qualitativa e quantitativa, ele consegue trabalhar, ele consegue uma certa flexibilidade para se colocar no mercado de trabalho. Também é outro aspecto muito positivo da profissão, né? Então, apesar de estar associado muito ao termo produção, não necessariamente é um profissional que vai atuar ali no chão de fábrica. É claro que o chão de fábrica ele é um lugar muito especial, né? Ele é um lugar que muitos engenheiros gostam de trabalhar, outros já nem tanto, mas também existe uma vertente associada a serviços que contemplam bem o escopo de trabalho do engenheiro de produção. Bom, falando um pouco agora das disciplinas que envolvem a grade curricular dos cursos de engenharia de produção, a gente tem que os cursos de engenharia de produção eles são divididos em duas grandes vertentes. A gente tem primeiro o ciclo básico e o ciclo profissional. O que é o ciclo básico? O ciclo básico são aquelas disciplinas que são comuns a todas as engenharias. Então a gente tem os cálculos 1, 2, 3 e 4, as físicas também 1, 2, 3 e 4, a gente tem cálculo numérico, tem as bases de mecânica, que estão lá muito associados um pouquinho de nada com o que a gente vê no ensino médio, tem a parte de fluido, então tem essas disciplinas que são, digamos assim, comuns a qualquer engenharia. Depois do ciclo básico, o aluno entra nas disciplinas profissionais, que são um grande diferencial. E o que são as disciplinas do ciclo profissional? A engenharia de produção atualmente ela é dividida em 10 áreas. Essas 10 áreas envolvem a engenharia de operações e processos. Então, dentro daqui a gente tem planejamento e controle da produção, gestão de projetos, gestão da manutenção. A gente tem a parte da engenharia organizacional, que se eu não me engano, a segunda ou a terceira área da engenharia de produção. Então, é onde a gente aprende a organizar uma empresa, estruturar uma empresa, onde essa empresa deve ser localizada, quais são os fatores locacionais para que aquela indústria ou aquela empresa, enfim, se entre naquele ambiente, se localize naquela instalação. A gente tem logística, que também é uma área da engenharia de produção, né? Apesar da logística, a logística é um tema que está em evidência já há mais de 20 anos, né? É uma coisa que há 10 anos atrás já estava muito em alta, na época que a gente tinha um país em crescimento, e agora ainda está em alta, porque as empresas que estão no mercado, elas enfrentam tantas dificuldades de transporte, de distribuição, que o tema logística está sempre em alta. E o que a gente aprende em logística dentro da graduação em engenharia de produção? A gente aprende estoques, que também é um tema super importante para o engenheiro, como estocar, onde estocar, quanto estocar. Estoques custam muito caro, então assim, é uma decisão muito importante para o engenheiro de produção lidar, saber gerir estoques, fazer uma gestão adequada de estoques. A gente aprende transportes, então
na parte de transporte, qual modal utilizar, como fazer com que a mercadoria saia lá da fazenda e chegue ao centro urbano, né? E aí a gente tem os contextos de crise, como por exemplo, greve dos caminhoneiros, outros eventos, por exemplo, como a pandemia do Covid, que impõe uma série de desafios às empresas para que elas consigam fazer o leite sair lá da fazenda e chegar aqui na minha mesa para o meu consumo no horário que eu preciso. Então, a logística ela trata disso, dos sistemas de distribuição, dos sistemas de transporte, sistemas de estocagem, roteirização, por exemplo. O meu caminhão ele sai lá do meu centro de distribuição e precisa fazer entregas no centro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, dada uma série de restrições, locais próprios para estacionar, horário de funcionamento, meu cliente não pode receber naquele momento. Então, logística não é trivial e é muito importante, e a gente vê muitos engenheiros de produção trabalhando nessa área. A gente tem a parte da engenharia da qualidade. Engenharia da qualidade lida com a qualidade propriamente dita. Então, é fazer com que o produto chegue no meu cliente com os parâmetros adequados ao consumo, ou seja, é receber na minha casa um dado objeto, um dado computador, por exemplo, e esse computador ele tem que me atender. Então a qualidade ela vai se preocupar com isso. Quais atributos, quais requisitos o meu produto tem e quais que ele tem que ter e como ele tem que estar para que ele chegue até o meu cliente receba e fique satisfeito. Isso se desmembra desde o produto até os processos. Então, qualidade também é um campo muito amplo e muito em evidência ainda. Engenharia econômico-financeira, então nessa parte o engenheiro de produção aprende a lidar com projetos de investimento. A gente vê muitos engenheiros trabalhando em bancos, Santander, por exemplo, Itaú, bancos privados contratam muito engenheiro, porque é um profissional que tem toda essa bagagem quantitativa, que entende de finanças. Então a gente tem as cadeiras de finanças na faculdade, a gente estuda um pouquinho de contabilidade, estuda um pouquinho sobre indicadores econômicos, custos. Tudo isso faz parte da nossa matriz curricular. Engenharia de sustentabilidade, também é uma área da engenharia de produção, onde nós, enquanto engenheiros, aprendemos a lidar, a produzir de modo consciente, de modo harmônico com a natureza. Então, a gente também, existem trade-offs, o que são isso? São paradoxos, aspectos contrastantes que a gente tem que lidar, por exemplo, devastar uma floresta, manter a floresta de pé, mas a gente precisa da floresta, mas a gente precisa da matéria-prima que a floresta dá. Então, assim, existem aí muitos paradoxos e muitas polaridades para a gente resolver, e a engenharia de sustentabilidade ela vai cuidar desse aspecto paradoxal para que nós consigamos produzir, consigamos gerar benefícios e, ao mesmo tempo, a gente consiga estar em harmonia com a natureza. Então, como vocês podem ver, são muitas áreas, são 10 áreas dentro da engenharia, e a matriz curricular do ciclo profissional ela vai contemplar um pouquinho de cada uma dessas áreas, né? Depois, caso tenha uma área que o aluno goste mais, que ele sinta um pouco mais de afinidade, aí ele pode buscar uma especialização, uma pós-graduação no momento posterior, por exemplo, né? Então, assim, há um leque de opções muito grande dentro da própria engenharia de produção. Ainda dentro da graduação, vai chegar um momento que vocês, enquanto futuros estudantes de engenharia, e aí não só da engenharia de produção, mas de qualquer engenharia, vocês vão precisar estagiar. O que é o estágio? O estágio é o momento que o aluno vai para o mercado de trabalho, onde ele vai para uma empresa e ele executa e ele tem uma oportunidade de treinar aquilo que ele aprendeu na faculdade, né? E na engenharia existe uma peculiaridade muito legal, que a maioria dos estágios são remunerados, ou seja, o aluno vai para lá, vai cumprir uma parte obrigatória ali da graduação, um requisito obrigatório, e vai também ganhar um salário, uma bolsa, na verdade não é um salário, porque o estagiário ele não tem vínculo empregatício, ele ganha uma bolsa para que ele possa trabalhar numa dada empresa. Então, muitas empresas abrem processo seletivo para estagiário. Eu, na minha época de graduação, fui estagiário, estagiei na metalurgia, estagiei também na área de alimentos, passei aí por algumas experiências muito legais, que me deram muita experiência de vida. Todas essas experiências foram remuneradas, então vocês vão chegar lá. Hoje uma bolsa de estágio está na faixa de R$ 1.500, então já é uma ajuda. E o estagiário ele pode trabalhar no máximo, né? Hoje em dia isso, né? A lei do estágio, ela permite que os alunos trabalhem até 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia. Mas existem cargas horárias menores. E nesse momento,
o aluno começa a colocar currículo nas empresas e é chamado para entrevistas, e aí nas entrevistas, se ele for aprovado, claro, ele começa a trabalhar, cumpre uma carga horária, tem tarefas, tem obrigações, né? Na verdade, você está dentro de uma empresa trabalhando, apesar de você ser estagiário, e você ganha uma bolsa. Paralelamente, você vai lá na disciplina de estágio, ou no setor de estágio da universidade, conversa, e aí você valida essas horas que você estava na empresa como um estágio obrigatório e consegue aí cumprir esse requisito. Então, assim, os estágios, vale a pena fazer um estágio legal, é uma dica que eu dou para vocês. Busquem na época lá, quando vocês estiverem indo estagiar, procurem uma empresa que dá oportunidade, que faça vocês crescerem, que tem estagiário que vai viajar com a empresa. Então, assim, para ver a responsabilidade que o aluno já tem ainda enquanto é estagiário, enquanto ainda não é nem funcionário da empresa. E muitas empresas, a grande maioria, na verdade, se ela tiver um espaço para aquele estagiário e se ele mostrar um bom trabalho, ele é efetivado. Então, a efetivação é basicamente o aluno sai da faculdade empregado, né? Ele sai dali com uma carreira, ele entrou como estagiário, aprendeu, aí chega um dado momento que a empresa fala, bom, você quer virar o nosso funcionário? E aí ele é efetivado, o salário aumenta, a carga horária aumenta, a responsabilidade aumenta, mas o aluno começa ali, o futuro engenheiro, o graduando, enfim, ele já começa ali a trilhar os primeiros degraus ali da escada em rumo a uma carreira de engenheiro. Então é muito importante que o aluno faça um bom estágio em uma empresa que dê oportunidade e que vocês tenham a real chance de crescer e aprender. Bom, e aí quando vocês estiverem se aproximando lá do final do curso, lá no final da graduação, lá em torno do oitavo, nono período, vocês vão ter que fazer o TCC, que é o quê? O trabalho de conclusão de curso, monografia, né? Existem várias denominações. Projeto final também. O que é esse trabalho? Vocês vão escolher uma área da engenharia, um problema, alguns escolhem temas ali que estão associados aos seus estágios. Vocês vão escolher um assunto, procurar um orientador e fazer um trabalho, uma monografia, uma pesquisa sobre aquele problema para resolver aquele problema ou fazer um estudo sobre aquele problema. E aí, o TCC ele é a parte obrigatória do curso, né? Vocês vão ter que fazer o TCC, defender o TCC, para conseguirem lá o diploma lá no final desses 5 anos, né? O curso de engenharia, ele tem aí uma carga horária distribuída ao longo de 5 anos. E aí, certamente nesse momento, quando vocês estiverem lá de frente a frente com o tema do TCC, a necessidade de elaboração do TCC, vocês vão escolher uma área da engenharia, um tema, um assunto que vocês tenham interesse e que vocês gostem. Então, assim, como são muitas opções, cada aluno acaba trilhando um caminho e faz um trabalho bem legal. E aí, vocês passam por uma banca, por uma avaliação, até serem aprovados. Depois do TCC, quando o aluno finalmente defende o TCC, é aprovado, isso aí ele já está lá no final, lá no 10º ou 9º período, né? Falta muito pouco. E aí o aluno ele acaba, chega um momento que ele se forma e aí ele começa a pensar em pós-graduação, né? A gente tem algumas opções de pós-graduação, na verdade, né? A gente pode fazer a pós-graduação lato sensu ou a stricto sensu. Qual a diferença entre elas, né? A stricto sensu, ela compreende os programas de mestrado e doutorado. Então, assim, pode ser que vocês tenham um certo interesse durante a graduação por algo ligado à pesquisa. Então, que vocês queiram trabalhar com pesquisa, desenvolver pesquisa, né? Virar professores. E vocês podem, depois da graduação, procurar um programa de pós-graduação e se candidatar para uma vaga de mestre, de mestrado. Aí o mestrado são 2 anos, vocês vão cursar algumas disciplinas, lá tem uma carga horária de disciplinas a ser cumprida, e depois vocês fazem um trabalho, que é uma dissertação, e viram mestres em engenharia de produção, ou pode ser numa outra engenharia, na área que vocês tiverem interesse. E também podem, depois do mestrado, seguir para um doutorado. O doutorado são mais 4 anos, mesmo esquema, disciplinas, depois vocês vão fazer uma tese, aí já é algo mais robusto, mais complexo, vão defender e vão virar mestres e doutores, né? Existe a opção de fazer o doutorado, tanto mestrado quanto doutorado, com bolsa. A bolsa de mestrado, ela hoje está em R$ 1.500, a bolsa de doutorado R$ 2.200, né?
São degraus. Primeiro mestrado, depois o doutorado. E aí você vira mestre, depois você vira doutor, você pode virar professor, pesquisador, né? Aí é para quem gosta mais de um caminho acadêmico teórico, né? Mas também com uma ênfase prática, obviamente, tendo em vista que a engenharia de produção ela é uma engenharia extremamente prática, extremamente do chão de fábrica, de onde as coisas acontecem. Por outro lado, vocês podem fazer as pós-graduações lato sensu, né? São as chamadas especializações. Então, tem uma área dada da engenharia de produção, vocês olham lá uma especialização, uma pós-graduação comum, vão lá e fazem. E aí é para uma galera que tem mais ênfase no mercado. Então, eu trabalho com logística, vou lá, faço uma pós-graduação em logística, viro especialista em logística. Trabalho com qualidade, gosto de qualidade, quero seguir na área de qualidade, vou lá e faço uma pós-graduação em qualidade. É basicamente isso. E também existem os MBAs, né? Os MBAs, eles são assim chamados porque eles têm uma ênfase mais prática ainda, né? Muito associados a escolas de negócios, a finanças, gestão. Então, assim, estou num posto legal de trabalho, gosto disso, quero continuar no mercado, vou fazer um MBA. Os MBAs, eles acabam sendo um pouquinho mais caros do que as pós-graduações comuns, mas vale muito a pena. A gente tem algumas escolas de MBA aqui no Rio de Janeiro muito boas, que vale muito a pena fazer um MBA se você quiser seguir esse caminho, se você quiser trilhar esse rumo. Bom, uma dica que eu dou, pessoal, enquanto vocês estiverem na graduação, vivam a universidade, aproveitem a universidade ao máximo, né? Na minha experiência enquanto aluno, eu fiz intercâmbio, fiz pesquisa, fui viajar, fui a congresso, tudo com a universidade, conheci pessoas, fiz uma rede de contatos muito boa. Então, assim, quando vocês estiverem na universidade, vivam a universidade, procurem os professores, façam colegas, façam amigos, se envolvam com as atividades que a universidade oferece, porque vocês podem receber bolsas, receber auxílio, ganhar para estudar. É literalmente isso, ganhar para estudar. Claro que vocês têm um trabalho, mas é um trabalho bacana. Então, se houver a oportunidade de fazer um intercâmbio, façam, né? Eu, quando estava na graduação, tive a oportunidade de fazer intercâmbio em Portugal. Fui para Portugal, o governo financiou, tudo pela universidade. Estudei numa universidade internacional, tive colegas de classe de várias nacionalidades, aprendi muita coisa nova, tive uma experiência muito enriquecedora. Eu também participei de grupos de pesquisa. Então, uma dica que eu dou é, se houver essa oportunidade, e há muita oportunidade na universidade, aproveitem, explorem, porque vale muito a pena. Depois passa, a gente se arrepende quando a gente acaba deixando uma oportunidade passar, mas quando vocês verem uma oportunidade legal de fazer algum trabalho, alguma pesquisa, se envolver em algum grupo, um intercâmbio, seja o que for, façam e aproveitem, porque com certeza vocês vão ter benefício lá na frente, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal de vocês também. E o que o mercado vai esperar de vocês enquanto futuros engenheiros? Hoje o mercado ele quer um profissional, eu diria, versátil, ou seja, um profissional que resolva problemas, que dê resultado, que saiba lidar com pessoas, que saiba lidar com processos. Então o mercado está cada vez mais exigente. E vocês, enquanto engenheiros, vão ter que saber resolver esses problemas dentro das empresas ou dentro da onde vocês estiverem trabalhando, para que vocês sejam bons engenheiros. Então, é muito importante hoje a gente tomar cuidado com as soft skills, né? Antigamente, a gente falava muito das hard skills. O que são as hard skills? São as áreas mais hard, né? De literalmente duro, ou seja, aspectos quantitativos, saber lidar com cálculo, com planilhas e tudo mais. Hoje em dia, a gente já fala também das soft skills. É importante que o profissional, que o engenheiro de produção, ele tenha domínio das hard skills, isso é mandatório, assim como é importante que vocês tenham pelo menos inglês. Então, assim, quem puder, uma dica de antemão, saber inglês, isso aí já não é nem mais falado, isso aí já é meio que padrão, default, tem que saber inglês, né? As pessoas já nem te perguntam mais se você sabe inglês ou não, elas já partem do pressuposto que você tem. E na graduação, inclusive, tem professor que disponibiliza o material todo internacional. Então, assim, tudo em inglês, os artigos em inglês para leitura. É importante que vocês saibam. Quem quiser ir, então, para a carreira acadêmica, aí que precisa saber inglês mesmo. Inglês ali tem que ser fluente, tem que saber,
mas nas empresas também é muito importante. Tem entrevista que o candidato coloca, olha, inglês fluente. Chega um momento que o entrevistador começa a falar inglês e você tem que responder. Se você não souber, adeus aquela vaga. Né? Em multinacionais, então, é o mais comum, é muito comum isso acontecer. Então é importante que o profissional também, que o engenheiro de produção, ele também domine essas soft skills. O que são soft skills? Saber falar, saber abordar, saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe, dividir tarefas, delegar. É muito importante que vocês tenham isso. Controle emocional, não se descontrolem, é chamada inteligência emocional. Então é muito importante que, enquanto futuros engenheiros, vocês trabalhem tanto esse lado quantitativo, esse lado duro dos engenheiros, que é a coisa, o preto no branco, mas também vocês precisam ter esse lado soft, que é o quê? A flexibilidade, a habilidade de falar, de abordar, de se comportar, de se expressar, de se vestir. Tudo isso é muito importante para fazer de vocês bons profissionais. Então, é claro que com o tempo, as demandas do mercado de trabalho, as demandas profissionais, elas acabam mudando. Mas uma coisa é certa, o mercado está cada vez mais exigente, as pessoas estão cada vez mais qualificadas. Então, o que vocês puderem fazer durante a graduação de cursos, aprendam Excel, que é muito demandado para engenheiros, aprendam agora o Power BI, que é uma ferramenta de dados, aprendam programação. O que é programação? É a programação de softwares, né? Que é criar códigos que executam sistemas de computador, programas de computador. Então, aprendam programação, se dediquem, porque são habilidades muito demandadas que a gente acaba, quando aprende na graduação, é uma coisa que passa meio batido, é muito rápido. Se vocês puderem fazer um curso extracurricular, investir na capacitação de vocês, é muito bom, porque isso dá um diferencial no currículo de cada um de vocês e, na verdade, são investimentos, né? Vocês vão estar fazendo investimentos na carreira e na profissão. E com certeza vai chegar um momento que isso vai ser muito valioso no desempenho do trabalho ou numa seleção de empregos, numa entrevista, ou seja lá o que for, né? Então, só para resumir e sintetizar, o engenheiro de produção ele é o profissional que resolve problemas. Ele é o profissional que lida com a produção de bens, com a produção de serviços, com a prestação de serviços, na verdade. Ele está ali onde as coisas acontecem para que os recursos sejam consumidos da melhor forma para gerar bons produtos. Então, ele é esse profissional que vai trabalhar ali onde as coisas acontecem para que as coisas cheguem na hora certa, nos critérios que o cliente quer, com os parâmetros de qualidade necessários, dentro do custo estabelecido, com um bom retorno para a organização, para que a empresa tenha lucro sobre essas atividades. Ele é esse profissional, ele é o profissional que atua na ponta. Ele tem um escopo de trabalho diferente dos outros engenheiros, porque ele não trabalha lá no projeto, ele não trabalha lá no desenvolvimento, ele trabalha fazendo as coisas acontecerem. E também não é um administrador de empresas. Ele tem diferenças, porque o engenheiro de produção ele sabe elétrica, ele sabe mecânica, sabe física, sabe cálculo. Isso o torna engenheiro. Ele é engenheiro por causa disso. E também ele sabe gerir. Ele sabe lidar com processos, ele sabe lidar com recursos, ele sabe lidar com pessoas, sabe lidar com dados, sabe lidar com isso tudo. Então, ele é cada vez mais valioso dentro das empresas. Pessoal, eu vou disponibilizar o meu contato. Foi um grande prazer. Agradeço imensamente a Inês pelo convite de estar participando desse encontro, desse evento. Muito obrigado. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer problema, qualquer conselho, podem entrar em contato comigo por e-mail. Vou me sentir muito honrado em poder ajudar cada um de vocês. Um abraço.